Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Síndico Além da Gestão. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um síndico indispensável. Sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E o tema de hoje é o que fazer quando identificar um problema na sua estrutura. Essa situação é uma situação típica diante de qualquer coisa que acontece na nossa vida. Às vezes a gente sabe que as coisas podem acontecer, mas como você não considera, de repente, a hora que acontece, o que eu faço? Dá aquele branco, né? Dá o branco, a pessoa fica assim, e agora? Qual que é o caminho que eu tenho que seguir? E se você é síndico profissional, certamente essas coisas em algum momento vão acontecer. E o melhor que você pode ter é uma preparação para saber atuar, né, no momento que for acontecer. É tipo aquela questão de aula de defesa pessoal, né? Exatamente. Você tem que saber o que fazer para se antecipar ao movimento do outro. Você não prevê o movimento do outro, você tem que saber para se antecipar e para que não ocorra, né? Você saber que pode acontecer e quando for acontecer, saber enxergar previamente e já saber o que você tem que fazer. Como atuar, né? Então... Mas acho que primeiro, né, a gente tem que mostrar aqui, falar o que é esse problema estrutural, porque quem está acompanhando a gente já há bastante tempo, já provavelmente já está sabendo o que é esse problema estrutural que a gente está se referindo. Mas quem é novo por aqui, seja bem-vindo, talvez ainda não saiba. A gente está falando aqui de problema estrutural, na verdade, você vai identificar sinais de que existe um problema. Quais são esses sinais? Trincas, rachaduras, né, que a gente tem um nome específico para isso na engenharia e a gente tem um conteúdo só sobre essas traduções. Infiltrações, são problemas, são sinais típicos de que tem algum problema estrutural acontecendo por ali. Então, esses são os problemas que você, passeando aí, fazendo uma ronda aí pelo condomínio, você pode conseguir identificar. Então, esse é um problema, é um sinal de alerta de que tem algo acontecendo. E fazer uma distinção também entre o que é um problema estético e um problema estrutural. Um problema estrutural é algo que vai afetar a utilização, né, da sua estrutura, a vida útil da sua estrutura, a segurança da sua estrutura. Então, se você tem acompanhado aí jornais, você tem visto aí que alguns edifícios foram desalojados, teve desabamento de estrutura, teve edifício que está paralisado pela Defesa Civil para que ele possa ser recuperado. Então, essas são as situações realmente de problemas estruturais, algo que pode causar um risco grave à sua estrutura. Já um problema estético é uma pintura que está descascando, de repente pode ser inclusive uma pastilha que soltou da fachada. Mas qual que é o cuidado e qual que é a atenção que você tem que ter efetivamente com isso? Que muitas vezes um problema estético pode levar a um problema estrutural se você não estiver atento, né? Porque muitas vezes esses problemas estéticos são sinais de que um problema estrutural está se desenvolvendo. Como, por exemplo, uma mancha escura em um muro de arrimo. Isso quer dizer que está tendo uma infiltração e essa infiltração está prejudicando internamente, dentro desse muro de concreto, a armadura que está ali dentro e posteriormente você pode ter um problema dessa estrutura. Ou uma infiltração na garagem, né, nos pilares da garagem. São manchas que vão aparecendo, são fissuras que vão aparecendo, o concreto vai começando a soltar. Então, isso já são sinais de que... Isso já é um sinal de problema estrutural, realmente. Exatamente. Então, esse aí que é o caminho. Em algum momento, ele vai acontecer. Se não são feitas manutenções preventivas, se você não segue ali o manual do síndico que a construtora entregou ali para o condomínio, falando quando tem que serem feitas essas manutenções preventivas. Se você não segue isso, se você nunca fez uma manutenção preventiva no edifício, em algum momento esses problemas vão aparecer. As manutenções preventivas, que a gente sempre fala aqui também, elas vão fazer com que a vida do edifício se prolongue.
tá? Que ele consiga chegar na vida útil de projeto e que ele consiga, inclusive, prolongar a vida do edifício. Porque o normal é que a estrutura vá perdendo ao longo do tempo a sua capacidade. Ela não é do início da vida dela, né, do momento que a construtora entregou o edifício, ela não tem a mesma capacidade do momento que ela entregou até 50 anos depois, 100 anos depois. Ela vai perdendo toda essa capacidade. E não é, ela tinha uma capacidade hoje, no momento que ele foi entregue, e só daí a 50 anos que ela vai perdendo, não. A cada ano que se passa, ela vai diminuindo essa capacidade dela, sim. Em função também de como você cuida. Exatamente, por isso que a gente está falando, né? Se são feitas manutenções preventivas, você vai diminuindo essa perda de capacidade dela para ela chegar lá na frente com o que ela foi projetada para poder aguentar. E, claro, não se atenha também somente à questão do manual do síndico, porque vão ter construtoras que têm um manual mais completo e vão ter construtoras que têm um manual menos, né, completo. E se você for só se ater a isso, para depois que tiver o problema, falar, olha, mas eu fiz aqui no manual, ou não tinha manual, a construtora não entregou o manual e a culpa é dela. Tudo bem, a culpa pode até ser dela, mas o problema vai ser seu. Sempre seu. O problema é sempre do condomínio, independente de quem é a culpa. Então busque a informação, porque muitos edifícios também não têm esse manual, são edifícios já mais antigos. Inclusive nesses edifícios mais antigos é onde você já pode identificar diretamente não os sinais do problema, mas o problema em si, né? Exatamente, né? E habitualmente quais são as situações com que um síndico se depara quando tem um problema estrutural? Quais são as ações naturais, né? Normalmente, né, o síndico, como não é dada uma formação, né, ao síndico de engenharia, de entendimento de estrutura, não sabe classificar realmente, né, o problema numa escala de risco, né? Enxerga ali que tem uma fissura, tem uma fissura. Deve ser normal, né? Todo edifício que eu vejo por aí tem fissura, não sabe qual que é a escala desse problema, né? Ele não tem um sentido de urgência, né? Não sabe qual que é a gravidade efetivamente daquela fissura naquele momento e se deixar passar qual que vai ser a evolução e o risco a que ele vai se deparar e dentro de quanto tempo. A gente costuma falar muito aqui, né, das fissuras, que fissura é uma coisa que não adianta você falar assim, se ela é pequenininha, ela é tranquila, e se ela é grandona, aquela que você quase coloca a mão nela lá, né, passar a mão ali dentro, essa que é perigosa. Não é bem por aí. Não tem disso, não tem uma relação direta, tá? Lógico, né, se elas são do mesmo tipo, se elas estão no mesmo elemento, quanto maior, pior ela é. Mas ela pode estar em elementos diferentes, em situações diferentes, e uma fissura grande, uma trinca, uma rachadura pode ser menos perigosa do que uma fissura bem fininha que as pessoas normalmente quase que não enxergam. Então, não tem nada a ver o tamanho dela com o risco dela. Né? Então, resumindo essa parte, né, normalmente o síndico não sabe aquele momento, primeiro, para identificar se é um problema estrutural ou não é um problema estrutural, e se é um problema estrutural, numa escala de risco, qual que é o momento exatamente daquele problema, né? E aí o mais adequado então é que você contrate um engenheiro que vai te dar uma posição daquilo ali. O normal nas estruturas, normal nos edifícios é que se façam 3 orçamentos para poder pegar tomar uma decisão de contratação. E muitas vezes esse é o segundo problema. O síndico ele acaba não estando apto para tomar uma decisão com relação a esses orçamentos que foram feitos, qual é o contrato? A gente tem exemplos, né, de pessoas que receberam orçamentos para um mesmo problema e, né, o mesmo problema é o seguinte, é a mesma região que está com um problema. Chamaram 3 pessoas diferentes, cada um falou uma coisa.
Porque cada um teve uma visão sobre o problema, né? Falou assim, a causa deste problema é A, o outro a causa é B, o outro a causa é C. E aí cada um passou um orçamento completamente diferente um do outro. E aí? Qual que é o real, né? E aí, o que acontece na sequência? O síndico marca uma assembleia para apresentar os 3 orçamentos. E ele não está capacitado para dar mais informações. Então, a única coisa que ele faz é apresentar. Olha, os 3 orçamentos são esses. São 3 engenheiros. São 3 engenheiros, fica uma coisa muito vaga, fica muito sem precisão e com base em que a gente vai tomar alguma decisão. E começam especulações, né? Eu tinha perguntado para o meu primo falou isso, meu primo é engenheiro. O outro, eu já tive uma situação parecida num outro condomínio e resolveu assim. Mas não dá para ser assim. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, cada edifício é um edifício, cada localização é uma localização. Só para dar uma referência na parte de projetos, por exemplo, a gente pode ter exatamente a mesma arquitetura, exatamente a mesma altura de edifício. A estrutura, ela vai ser diferente, ela vai comportar de forma diferente se ela estiver em Belo Horizonte, em São Paulo, na costa do Rio de Janeiro, em cima da montanha, lá no Mato Grosso. Cada lugar vai acontecer de um jeito. Isso aí, só para poder dar uma explicação de um ponto porquê. Porque tem ventos diferentes que atuam na estrutura. É exatamente a mesma arquitetura. Ali, exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma altura, mas está localizado em regiões onde tem ventos diferentes, então ela vai comportar diferente. Então não adianta, é a mesma situação. O vento é diferente, o solo é diferente, então o que a gente está enxergando pode ser igual, mas o motivo, a causa pode ser completamente diferente. Mas então, em geral, você chega ali e apresenta 3 orçamentos, como você não tem um conhecimento, você não tem confiança para transmitir a informação efetivamente do que está acontecendo, porque a primeira coisa que vários condôminos vão perguntar é o que está acontecendo, para que eles possam, entre aspas, tomar uma decisão, né? E aí, como não tem toda essa informação, toda essa confiança, a tendência é que o síndico se sinta pressionado ou seja pressionado pelos condôminos a contratar o serviço mais barato. Por quê? Pela lógica na cabeça de cada um nesse momento os 3 orçamentos são feitos por engenheiros. Um engenheiro constrói edifício. Então, qualquer engenheiro que falar que vai fazer alguma coisa aqui, não tem porquê, o cara está cobrando mais caro, é problema dele, vão contratar o mais barato. E de repente, não sei, de repente pode até ser, mas se você não tiver a informação correta para tomar a decisão, você está tomando decisão com base em achismo, uma escolha aleatória. E por que esses 3 orçamentos podem ser muito diferentes, né? É a situação de que cada engenheiro ali, se ele é de uma empresa que faz determinado serviço, ele pode tendenciar a te dar um orçamento daquilo que ele atua. E talvez não por maldade, simplesmente porque é a visão que ele consegue ter. O foco dele é aquele, né? É o que ele consegue enxergar, é o conhecimento dele. E é o produto que ele tem. Olha, eu tenho aqui um produto que resolve isso. Mas o importante é saber se está sendo analisado no global, né? Porque uma vez que você tem um elemento que está sofrendo uma degradação, qual é o impacto que já tem nos outros elementos, né? Se tem, talvez não tenha, se não tiver, ótimo, né? Mas se tiver, e aí? Como é que vai atuar? Então, uma situação muito importante, né? O que não fazer, né? Quais os riscos, né? Porque existem muitos riscos se você fizer isso. Simplesmente pegar e contratar um pedreiro para poder tampar o problema, né? Ou um pintor. Pinta ali, né? Uma infiltração, pinta ali, dá uma descascadinha, pinta ali que a gente não tá vendo a infiltração mais. O problema continua lá. Você só tá escondendo ele, né?
O que os olhos não veem, o coração não sente, mas a estrutura continua sentindo. É isso aí. A estrutura continua avançando o problema ali por trás. E o que é pior, se está ali por trás porque está tampado, ninguém está enxergando qual a velocidade de evolução do problema. Para te direcionar qual é o momento que você tem que atuar. Né? E é natural que muitas pessoas atuem assim, porque o que primeiro incomoda é o estético. Exato. Então, se está ali com uma mancha de infiltração, às vezes a pessoa não se preocupa em que tenha infiltração, mas ela se preocupa em tirar o que está transmitindo a informação de que tem uma infiltração. E aí, quando você tira essa informação e você lixa, passa massa e pinta, durante alguns meses a mais, essa infiltração está avançando, a degradação da estrutura está avançando, mas esteticamente você não está enxergando. Então, é um risco muito grande fazer isso. Então, isso é uma das coisas que você não deve fazer se começar a notar algum tipo de problema estético. Primeiro, analise ele. Se você descartar todas as situações e efetivamente isso é um problema estético, tudo bem. Tudo bem. Okay. Vai lá, arruma a fissura, pinta, tira a mancha que estava ali e acabou. Mas se não foi assim, procure. Tem que fazer um trabalho de detetive mesmo para poder identificar esse problema. E um outro risco, né, é chamar um engenheiro para dar uma olhadinha. Engenheiro? É engenheiro. Mas engenharia tem muitas especialidades. Pode não ser a área dele. Se me chamar para dar uma olhadinha na parte elétrica, em projeto elétrico, vai ser um desastre. Eu sou engenheira, engenheiro civil também tem formação na parte de projeto elétrico, instalação elétrica de edificações. Mas eu não vou saber te dar informação, né? E então, a questão de quando você chama alguém para dar uma olhadinha é que não tem um compromisso, efetivamente um comprometimento. Essa ilusão que muitas pessoas têm, que eu vou chamar um engenheiro aqui, ele vai dar uma olhadinha e ele vem porque depois ele vai ter a possibilidade de pegar o serviço. Isso não existe, não tem a menor lógica isso. A pessoa está dedicando o tempo dela para pegar o carro, sair do escritório, sair de casa, ir na sua edificação, fazer uma análise e posteriormente fazer ali ou um laudo, ou pelo menos um relatório da situação, né, para poder você ter algo com que trabalhar. Então, se uma pessoa vai fazer tudo isso e não vai cobrar nada, essa pessoa ela não vai com comprometimento. Ou você pode até achar que uma pessoa vai fazer isso, e se essa pessoa for, você pode ter certeza que ela vai dar um jeito de conseguir que tenha realmente alguma coisa para ela, para compensar. Para compensar, para ela poder trabalhar. Né? Exatamente, porque senão a pessoa vai passar o dia e a vida indo em edifícios, olhar edificações para ver, aqui não, tá tudo bem, aqui tá tudo bem. Aí quando tiver tudo bem, então não me pagam não. Né? Só quando tiver alguma coisa, que depois que vocês tomarem a decisão que eu falei que tem alguma coisa errada, é que você me contrata. É claro que a pessoa não vai fazer isso. Então não tem essa de ser esperto, conseguir que o engenheiro olhe com... Ele não vai se comprometer. É o ganha-pão dele. É o ganha-pão dele, não vai se comprometer. Precisa de cobrar, né? Então, o que realmente fazer, né? Nessa hora, chamar um engenheiro, sim, mas não é chamar um engenheiro para dar uma olhadinha, é contratar um engenheiro neutro para analisar a situação. O que é um engenheiro neutro? É aquela pessoa que tem formação, de preferência, na área de patologia das estruturas, que é o especialista que entende disso, né? É igual o cardiologista, é o médico especialista nas doenças do coração? Pois é, o engenheiro de patologia, ele é o especialista nas doenças do edifício. Exato. Né? Nesses problemas do edifício. Então, de preferência, essa formação. E por que esse engenheiro neutro? O que a gente está chamando de engenheiro neutro? O engenheiro neutro é aquele que o trabalho dele é analisar, é vistoriar a edificação,
analisar o problema, identificar qual é a causa, te propor uma solução, te propor ações para que você resolva aquele problema, só que ele não tem uma empresa que vai executar as ações. Não é ele que vai ir ali e colocar o pessoal dele para recuperar a estrutura, para tampar da forma correta aquela fissura que você tá vendo, para resolver o problema de infiltração que você está vendo. Não é ele que vai fazer isso. Então, se ele simplesmente recebe pelo serviço dele de inspeção, análise e emissão de laudo, pronto, ele não tem porquê te falar que tem um problema se o problema não tem, né? Se o problema não existe, ele não tem porquê inventar alguma coisa, ele não tem porquê cobrar a mais por uma execução, porque não é a área dele, ele vai receber pelo serviço de análise. Essa pessoa, ela vai te dar um direcionamento, né? Ela não vai executar, ela vai te direcionar e te dar uma posição real, o que está acontecendo de verdade aqui e quais são os próximos passos que você deve seguir. E o próximo passo depois de um laudo é você contratar uma empresa especializada em recuperação de estruturas. Qualquer construtora faz recuperação de estruturas? A resposta é não. Não é qualquer construtora. Tem que ser uma empresa que sabe trabalhar, que tem procedimentos específicos para recuperação, que sabe trabalhar com os produtos específicos para recuperação, que tem uma equipe treinada específica para recuperação. Porque, como a gente já falou em outros conteúdos, não é a mesma coisa construir que recuperar. É completamente diferente. E a maioria dos engenheiros não está preparada para recuperar. Ele está preparada para construir, que é o que a gente aprende efetivamente na faculdade. A recuperação de estruturas, a patologia, o estudo da patologia das estruturas, ele vem depois, com as pessoas que se dedicam mais a isso. Assim como na medicina, os especialistas vão se formando depois da formação geral, dentro daquela especialização específica. Exatamente, já são estudos mais avançados, já são conhecimentos mais avançados, que você precisa de ter a base, né, que é a base comum para todos, e algo a mais, entendimentos a mais de como funciona a estrutura, o que acontece, né, como surgem essas patologias e como resolvê-las, né? E, inclusive, não só a recuperação estrutural, mas também em alguns casos o reforço estrutural. Tem uma leve diferença aí entre as duas, e tem empresas que executam somente a recuperação, não executam o reforço estrutural. E caso seja necessário, você também tem que contratar um projeto de recuperação ou reforço estrutural. Por que eu estou falando caso necessário? Porque tem algumas empresas de recuperação e reforço que a própria empresa já tem as pessoas de confiança dela para poder fazer o projeto de reforço e recuperação, ou inclusive dentro do próprio corpo da empresa, eles já têm essas pessoas que fazem o projeto de recuperação e reforço. Se elas não fizerem, se elas não tiverem essas pessoas, você também tem que contratar alguém para fazer esse projeto de recuperação e reforço. E aqui, colocando uma situação, projeto de recuperação, de reforço estrutural, não é igual projeto de design de interiores, por exemplo. Né? Não é uma escolha. Não é uma escolha. Não é algo que você fala assim, tenho dinheiro para contratar o de design de interiores, aí eu contrato porque fica lindo e tal, eles sabem muito bem os móveis de colocar à disposição e etc, para melhor utilização, mas que se você não quiser, você fala assim, não, eu mesmo vou lá, compro os móveis, coloco lá, não vai ficar o melhor não, mas funciona. Não é assim, não dá para fazer sem ter um projeto, não dá para fazer uma recuperação, não dá para fazer um reforço sem ter um projeto de recuperação e reforço. Não é algo que se decide que eu mesmo faço. Não é assim. Porque um projeto de recuperação, um projeto de reforço, ele efetivamente é um dimensionamento.
Se você está precisando recuperar ou reforçar a sua estrutura, é porque ela teve uma perda de carga, de capacidade de carga, né? Seu pilar está com um problema, perdeu dimensão, perdeu seção e ele está sobrecarregado. Então, ou pilar ou viga, ou o que seja. Então, você precisa ter um redimensionamento para que ele recupere a capacidade portante. E com isso, nesse projeto, a gente está falando, envolve, por exemplo, um projeto de escoramento, para que o escoramento seja feito da forma adequada, não só em número de escoras, mas em sequência de quais pontos vão ser escorados em qual ordem. Muitas vezes a gente já viu acidentes ocorrerem por um escoramento feito ou retirado da forma errada. Isso acaba acontecendo, infelizmente acontece, né? Então por isso que a gente está remarcando aqui tanto a importância de ter um projeto específico para isso. As empresas sérias sempre trabalham com no projeto de recuperação ou de reforço. Terceiro ponto aqui, né, exige em todos os casos a ART, anotação de responsabilidade técnica, tanto do laudo, quanto do projeto, quanto da execução. Sempre, porque aquelas empresas que são sérias, os profissionais sérios, eles não têm o menor problema em emitir a anotação de responsabilidade técnica. É 100% garantia de que está tudo bem, que seguiram norma? Não, inclusive tem gente que vende a ART, que está completamente errado fazer isso. Mas se você está contratando a pessoa para ela fazer o serviço e ela também emite a anotação de responsabilidade técnica, já é mais uma garantia para você de que ela está dentro das normas, dentro das leis, ela está fazendo tudo certinho. É o pai da criança, né? Quem emite a RT é realmente ali, eu sou o responsável pelo que está sendo executado aqui e qualquer problema recai sobre mim. E a pessoa que tem confiança para fazer isso, você pode confiar nela. Agora, se você está contratando uma pessoa para poder fazer a inspeção, para poder te emitir o laudo, alguém para poder fazer recuperação, e na hora que você fala de ART, ela fala assim, não emito ART não. Dispensar. Obrigado. Muito obrigado, contrata outro. E também tem aquele caso que quando você fala que precisa da ART, né, que você não é que precisa, que você quer o serviço com a ART, a pessoa fala assim, eu vou conseguir com um engenheiro. E aí ela vai lá e compra a RT efetivamente. A gente vê isso vindo, esse tipo de situação. Às vezes você contrata um empreiteiro e o empreiteiro te garante que não, tem um engenheiro, arruma a RT. O documento em si não faz nada. O que faz efetivamente é a responsabilidade do cara que está assinando ali e dele saber que recai sobre ele os problemas que decorrerem dali se aquilo não for bem feito. Exatamente. É a pessoa que é efetivamente responsável, né? Responsável pelo aquilo que faz. Quarto ponto e o último ponto aqui, né, o que deve ser feito, obedeça aos engenheiros, né? Os profissionais sérios, aqueles que sabem efetivamente o que estão fazendo, eles sabem avaliar o risco que está envolvido ali, eles sabem identificar quando começou a ser feito o serviço, o que mudou, porque quando a gente começa a fazer um serviço de recuperação e reforço, a gente nem sempre está conseguindo enxergar, se não foram feitos todos os ensaios que você consegue enxergar dentro da estrutura, você às vezes começa a identificar mais coisas durante o processo de recuperação e reforço. Então, se em algum momento os engenheiros que estão ali acompanhando te falar para evacuar o edifício, retirar carros, isolar a área, retirar, diminuir a carga, fazer uma evacuação parcial do edifício, obedeça, porque quem está ali sabe analisar os riscos, né? É claro que isso é um incômodo, efetivamente é um incômodo você ter que evacuar o edifício e principalmente no papel de síndico ter que tomar essa decisão, porque essa decisão é sua, é uma ordem, entre aspas, que parte de você para que isso seja executado.
mas você está se embasando em quê? Em um profissional sério, em um profissional que sabe do que está falando, para garantir a segurança e a integridade de todo mundo. Porque se depois der um problema grande, como é que fica? É a sua responsabilidade que está envolvida, né, dentro do condomínio. Então, se tiver esse tipo de orientação, siga a orientação. Olha, não é para ninguém usar a garagem nos próximos dias enquanto a gente estiver fazendo a recuperação. Não deixe. Né? É só pensar quantos carros tem no condomínio, quanto pesa cada carro e o volume de carros que vai estar ali dentro, que pode estar prejudicando a estrutura durante esse processo. E uma dica extra, se por um acaso isso acontecer, chegar nesse extremo e você sentir uma reação muito grande dos condôminos com reação a ter que sair, ao incômodo de ter que deixar a casa e não pode nem subir para pegar nada, chame a Defesa Civil. A Defesa Civil vai embasar, vai avalizar aquilo ali e falar, cara, tem mesmo que fazer isso, e aí você está respaldado, tanto tecnicamente quanto juridicamente, para que as pessoas realmente atuem assim. Nós já fizemos isso, tá? Nós já fizemos recuperação, né? Projeto, nossa parte era o projeto e o acompanhamento. Nós já fizemos projeto e acompanhamento de reforço e recuperação de estrutura, onde nós pedimos para diminuir carga na região, nós pedimos para isolar a área, né? Tinha todo um procedimento, uma rota de fuga dos operários, né, das pessoas que estavam trabalhando na recuperação, que tinha que ficar desobstruída para que se tivesse qualquer problema, tinha que ter silêncio no momento, não podia ter conversa, não podiam ter pessoas curiosos próximos, né? Tinha tudo preparado para que se tivesse qualquer coisa que fugisse do que estava previsto, não ia ter risco para as pessoas que estavam ali. E tem uma dica também que eu gosto de dar, que é a dica da aeromoça. Sabe quando você pega um voo, né, e o voo começa a ter turbulência, ou acontece alguma coisa esquisita? O que eu faço? Eu olho para a cara da aeromoça. Se ela tá com cara tranquila, tudo jóia. Se ela tá com cara de paisagem forçada, eu já fico meio alerta. Se ela tá com cara de desespero, aí pode ficar desesperado. O que eu quero dizer com isso? As empresas sérias de recuperação de estruturas, elas têm um compromisso e uma responsabilidade muito grande com os profissionais que trabalham com ela, porque elas sabem efetivamente o risco que é. Então, se o engenheiro responsável por essa equipe falar, olha, ou evacuo o prédio ou eu não trabalho, pode evacuar, porque ele está protegendo a equipe dele. Se essa equipe não quer trabalhar ali, é porque o risco é grande. E se o risco é grande de trabalhar ali, imagina de ficar ali em cima enquanto se está recuperando. Então, use esse argumento aí também, que eu acho que é bastante válido, né? E para fechar, então, né, lembre-se que nenhum bem ou comodidade é mais importante, é mais valioso do que a vida dos condôminos que estão ali. É isso aí. Isso foi mais um programa assim de Além da Gestão. Sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. Até a próxima. Até a próxima.